Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é terça de Civilizações e Mistério. Olá! A civilização persa, uma das mais influentes da antiguidade, floresceu no Planalto iraniano, onde hoje se localiza o Irã, com expansão para vastas regiões do Oriente Médio, Ásia Central e além. Originada por volta de 2000 a.C., quando povos indo-europeus, conhecidos como arianos, migraram para a região, a civilização persa consolidou-se como um império sob a dinastia Aquemênida, fundada por Ciro o Grande em 550 a.C. Este império, que durou até 330 a.C., estendeu-se do vale do rio Indo, na atual Índia, ao Egito e à Ásia Menor, abrangendo territórios que hoje correspondem ao Irã, Iraque, Síria, Turquia, Líbano, Jordânia, Afeganistão, Paquistão, Armênia, Turcomenistão e partes da Grécia e da Índia. Os persas habitavam inicialmente o sul do Planalto iraniano, na região de Fars, de onde deriva o termo persa. O clima árido e o terreno montanhoso limitavam a agricultura, mas os persas desenvolveram técnicas avançadas de irrigação, como os qanats, canais subterrâneos que transportavam água de aquíferos para áreas cultiváveis. Eles cultivavam trigo, cevada, uvas, figos, tâmaras e romãs, além de praticarem o pastoreio de ovelhas, cabras e cavalos. A economia era robusta, baseada na agricultura, no comércio marítimo e terrestre e na cobrança de tributos dos povos conquistados. Sob Dario I, foi introduzida a moeda de ouro chamada dárico, que facilitou o comércio internacional e consolidou a prosperidade econômica. A sociedade persa era estratificada, mas oferecia certa mobilidade em comparação com outras civilizações da época. No topo estava o rei, considerado uma figura divina, agraciada pelo far, a graça celestial que legitimava seu poder. Abaixo dele vinha a nobreza, composta por sátrapas, governadores das províncias e grandes proprietários de terras, os sacerdotes, conhecidos por magos, os militares, incluindo a elite dos imortais, um corpo de 10.000 guerreiros, sempre mantido em número fixo, os comerciantes e artesãos, os camponeses e, na base, os escravizados, geralmente prisioneiros de guerra. A estrutura social seguia o modelo patriarcal, com o rei e sua família no centro do poder político e religioso. Culturalmente, os persas eram conhecidos por sua tolerância e assimilação de tradições dos povos conquistados. Uma política iniciada por Ciro o Grande, que respeitava as religiões e costumes locais, desde que os tributos fossem pagos. Ciro libertou os judeus do cativeiro babilônico em 539 a.C., permitindo seu retorno a Jerusalém. Um exemplo de sua abordagem ecumênica, a arquitetura persa, influenciada por estilos mesopotâmicos e egípcios, mas com traços originais, destacava-se em cidades como Persépolis, Susa, Pasárgada e Ecbátana. Persépolis, a capital cerimonial, era famosa por seus palácios, com colunas esguias, capitéis esculpidos com cabeças de touros e relevos detalhados que celebravam a glória imperial. A arte persa incluía joalheria intricada, esculturas em relevo e metalurgia, frequentemente usada para propagandear o poder real. A rede de estradas como a Estrada Real, que ligava Susa a Sardes com 2.700 quilômetros,
facilitava a comunicação e o comércio, com um eficiente sistema de correios, que usava cavalos para transmitir mensagens rápidas. A religião persa evoluiu do politeísmo para o zoroastrismo, que se tornou predominante no século VI a.C., fundado pelo profeta Zoroastro, ou Zaratustra, que viveu entre 1500 e 1000 a.C. O zoroastrismo é uma religião dualista, que opõe a Ahura Mazda, o deus do bem e da luz, a Ahriman, o deus do mal e das trevas. Os persas acreditavam que a luta entre essas forças culminaria num juízo final, onde as ações humanas seriam julgadas. O fogo, símbolo de pureza, era reverenciado em rituais como a Festa do Fogo, e os templos zoroastristas abrigavam altares de fogo eterno. Textos sagrados, como os Gathas, hinos de Zoroastro, e o Avesta, codificavam as crenças. Embora monoteísta em essência, o zoroastrismo permitia a veneração de divindades menores, influenciando religiões posteriores. A organização política do Império Aquemênida era altamente estruturada. Ciro unificou as tribos persas após derrotar os medos em 550 a.C., iniciando a expansão territorial. Ele conquistou a Lídia, a Babilônia e partes da Ásia Menor. Seu filho Cambises II, 529 a 522 a.C., anexou o Egito após a Batalha de Pelúsio, em 525 a.C. Dario I, 522 a 486 a.C., um dos maiores reis persas, consolidou o império, dividindo-o em 20 satrápias, províncias governadas por sátrapas, que respondiam diretamente ao rei. Dario expandiu os domínios até o Vale do Indo e introduziu reformas administrativas, como o dárico e a padronização de pesos e medidas. Seus sucessores, como Xerxes I, de 486 a 465 a.C., enfrentaram reveses nas guerras médicas contra os gregos, especialmente nas batalhas de Maratona, 490 a.C., e Salamina, 480 a.C., que marcaram o início do declínio persa. A aparência dos persas, conforme retratada em relevos e textos da época, variava devido à diversidade do império, mas os nobres e guerreiros persas eram frequentemente descritos com barbas longas e bem aparadas, cabelos cacheados e vestimentas elaboradas. Usavam túnicas coloridas, calças justas, uma inovação persa diferente das vestes soltas de outros povos, mantos bordados e tiaras ou chapéus de feltro. Os imortais, a guarda de elite, usavam armaduras leves de escamas e carregavam arcos, lanças e escudos de vime. Joias como brincos e braceletes eram comuns entre a elite, refletindo a riqueza do império. A diversidade étnica do império significava que povos conquistados, como babilônios, egípcios e gregos, mantinham suas próprias vestimentas e costumes. Nomes persas refletiam sua cultura e religião. Ciro, Kouros, significa como o sol ou jovem. Dario, Darayavaos, significa detentor do bem. Xerxes, Xaiarsa, traduz-se como governante de heróis. Nomes femininos menos documentados incluíam Atossa, esposa de Dario I, e Roxana, esposa de Alexandre o Grande. Muitos nomes derivavam do persa antigo e estavam ligados a conceitos de poder, divindade ou natureza. O declínio do Império Aquemênida começou após Xerxes I, com crises econômicas, corrupção e revoltas internas. A derrota para Alexandre o Grande, da Macedônia, foi decisiva.
Em 330 a.C., Dario III foi morto e o império foi absorvido pelo Império Macedônio. Apesar do fim político, a cultura persa continuou a influenciar as civilizações subsequentes, especialmente sobre os impérios Parta e Sassânida. Os persas deixaram um legado de administração eficiente, tolerância cultural, arquitetura monumental e uma religião que moldou o pensamento ético e escatológico. Sua habilidade em unir um império diverso, respeitando as tradições locais, enquanto mantinham um governo centralizado, fez do Império Aquemênida um marco da história antiga. Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.